Nesse momento também, nós aqui nos fazemos uma comissão representando o presbitério do Sul da Nova Inglaterra. E nós estamos aqui nessa manhã e há algumas pessoas representando o presbitério, entre elas o pastor Tom Hudson, que está aqui com a sua esposa, né, nossa irmã Kara e Will. O pastor Tom é um dos membros dessa comissão. Está o presbítero Rondinelli, da igreja de Fall River, e também o nosso presbítero Estevão, que é membro dessa comissão. E nós temos aqui também o presbítero John Thrasher, que é da igreja de North Shore. Ele foi presbítero aqui da Christ the King nos seus inícios, né, fez parte do primeiro conselho que essa igreja teve. E para nós é um privilégio, ele esteve aqui desde o ano 95 até o ano 2004, e hoje está aqui conosco, e é uma grande bênção que esteja aqui, parte dessa comissão, para a ordenação do licenciado, né, em teologia, o nosso Sebastian Kim. Cadê ele? Está aqui? Desculpa aí, Sebastian. Então, hoje é um dia muito especial e também especial porque é o Dia das Mães. Eu estava pensando sobre o que falar nessa manhã para o dia da ordenação de um pastor, né, também sendo assim o Dia das Mães. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27, eu gostaria de rapidamente trazer algumas palavras de exortação, de direção, que nós podemos encontrar na vida de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 27, eu farei essa leitura do versículo de número 33 ao versículo de número 44. Diz-nos assim a palavra do Senhor. E chegando a um lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho com fel, mas ele, provando, não o quis beber. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E assentados ali o guardavam. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação: este é Jesus, o Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: ó tu que destróis o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos, escarnecendo, diziam: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se. É rei de Israel. Desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse: sou filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Irmãos, por que nessa manhã eu escolhi esse texto bíblico? Porque nós estamos diante de 2 celebrações importantes aqui. Uma delas tem a ver com o Dia das Mães. E quando nós pensamos no que é ser mãe, nós nos voltamos para Gênesis capítulo 3, em que nós vemos que fazer-se mãe, depois da queda, torna-se uma grande missão. Porque ser mãe é algo que se sente na pele, com muitas dores, com muitos sacrifícios.
com muitas lutas. E isso é exatamente o que Deus fala. Mas que em meio a essas dores, em meio a essas lutas, em meio a esse sacrifício que seria ser mãe, Deus também levantaria aquele que seria a descendência de que seria o Messias, que pisaria na cabeça da serpente e nos daria a vitória sobre o pecado para restaurar a desobediência do homem. Mas também nós podemos olhar para o ministério pastoral, o desafio que é pastorear, o desafio que é guiar e cuidar das ovelhas, o desafio que é o ofício pastoral, de pregar a palavra, de ser fiel ao Senhor, de cumprir com a missão que Deus nos deu. E é por isso que nessa manhã eu gostaria de falar sobre um tema muito importante. Porque talvez nesse texto bíblico aqui, nós estamos diante do momento mais difícil do ministério de Jesus. Talvez essa tenha sido a maior tentação de Jesus. Quando nós pensamos na tentação de Jesus, nós nos reportamos ao começo do seu ministério. E no começo do seu ministério, Jesus é levado para o deserto pelo Espírito Santo e ali ele é tentado por Satanás. E ele resiste 40 dias no deserto, mas aqui nesse texto nós podemos ver uma aflição ainda maior de Jesus. Nós podemos ver uma tentação ainda maior de Jesus, um momento de extrema fragilidade, um momento em que Jesus está no clímax do seu sofrimento, enfrentando toda a carga, toda a dor, todo o peso do que seria ser o Salvador, ser o Messias, aquele que morreria pelos nossos pecados, aquele que tomaria sobre si todas as nossas dores. Portanto, o que eu quero falar aqui nessa manhã é que não é fácil a vida. É que na vida, muitas vezes, nós temos missões quase impossíveis. E muitas vezes missões que são impossíveis aos olhos humanos, que talvez com as nossas forças, que talvez com a nossa capacidade, nós não sejamos o suficientemente capazes de cumprir essa missão. Mas o que eu quero falar para nós aqui nessa manhã é que nós não podemos desistir da nossa missão. Nós não podemos desistir da missão que Jesus deu a cada um de nós. Nós não podemos desistir dessa missão que o Senhor nos deu. E onde é que nós podemos ter a referência? Porque a minha pergunta aqui nessa manhã é por que Jesus não desistiu? Qual foi a razão pela qual Jesus não desceu da cruz? Qual foi a razão pela qual Jesus não desistiu da sua missão e que eu e você não podemos desistir? Em primeiro lugar, Jesus não desistiu da sua missão porque ele não precisava provar nada a ninguém. Porque Jesus tinha convicção do chamado de Deus. Ele tinha convicção do chamado para a sua missão. Esse chamado que se deu desde antes da fundação do mundo. Esse plano de salvação que havia sido estabelecido entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa missão, o qual nasce no coração de Deus, e que Jesus tem plena consciência de qual seria o seu chamado, de qual seria a sua missão. E é interessante que de todos os evangelistas, de todas as descrições da crucificação de Jesus, Mateus não se concentra tanto em falar da crucificação em si, mas parece que o que Mateus está fazendo aqui é uma espécie de making of. Eu não sei quantos aqui veem o filme, mas não sei se você já gosta de assistir o making of, em que você vê aquilo que está nos bastidores, aquilo que talvez não está nas gravações,
Aquilo que talvez é o paralelo e que vai levar à ideia central. E aqui no texto nós vemos Mateus nos entregando algumas informações muito importantes para mostrar que aquele momento não era um momento por acaso. Que naquele momento da morte de Jesus, aquilo não era porque Deus tinha perdido o controle das circunstâncias. Não era porque Deus perdeu o controle e Jesus estava sendo vencido pelos seus inimigos. Não era porque Jesus estava sendo vencido pelos sacerdotes, pelos judeus. Não era porque Jesus estava sendo vencido pelo Império Romano. Não era porque Jesus estava sendo vencido pela multidão. Mas tudo aquilo que estava acontecendo era um sinal muito claro de tudo aquilo que foi profetizado no Antigo Testamento. E Mateus está fazendo questão de mostrar isso. Quando nós vemos aqui que talvez, muitas vezes na vida, não existe lugar melhor de nós aprendermos verdades profundas da nossa vida do que em momentos de morte. E talvez não é por acaso que Salomão nos fala, em Eclesiastes capítulo 7, que é melhor nós estarmos no lugar de luto do que no lugar de festa. E naquele momento ali, diz o versículo 33, que eles estavam no Gólgota. Ou seja, era um lugar que aparentava como uma caveira. Era um lugar de morte. Mas o texto vai nos dizer também que lhe deram para beber uma espécie de vinho misturado com fel. E aquilo, em vez de saciar a sede de Jesus, intensificaria mais ainda a sede de Jesus. E por que Mateus está descrevendo isso? Mateus está descrevendo isso para confirmar o que foi dito no Salmo 69, versículo 21, que diziam que se daria a beber a Jesus vinho e fel. Mas nós vemos também que as vestes de Jesus foram repartidas. E por que Mateus se detém em descrever que as vestes de Jesus foram repartidas? Porque no Salmo do número 22, versículo 18, a palavra de Deus já profetizava que o Messias, as suas vestes seriam repartidas. Nós vemos aqui também que Isaías 53 descreve o que está no versículo 36 ao versículo de número 38, da humilhação, do sofrimento, das dores que o nosso Senhor Jesus Cristo passaria. Irmãos, nós precisamos ter convicção da nossa missão. Nós precisamos entender, porque nós só seremos capazes de cumprir a nossa missão, de ser fiel à nossa missão, de não desistir da nossa missão, se nós verdadeiramente temos convicção do chamado que Deus nos deu. E é interessante porque, enquanto muitos estão escarnecendo de Jesus, enquanto os sacerdotes estão buscando sinais, como faziam os judeus, que buscavam sinais, e eles estão dizendo, se você é filho de Deus, desce dessa cruz, salva você mesmo. Se você realmente é filho de Deus, você vai se salvar. E muitas vezes no ministério pastoral, ou muitas vezes na nossa missão, nós queremos cumprir a nossa missão, mas nós estamos mais preocupados com o que os outros pensam. Nós estamos mais preocupados com a opinião dos demais. Muitas vezes a nossa baixa autoestima, muitas vezes a pressão das circunstâncias, muitas vezes as lutas do caminho, nos faz duvidar, nos faz querer desistir. Muitas vezes aquilo que as pessoas falam para nós
tem mais peso do que o que a palavra de Deus nos diz. Mas o que eu quero dizer para você, Sebastião, é o que vai sustentar o nosso ministério na vida, vai ser as nossas convicções. Isso é o que sustenta o nosso ministério. Porque aquelas mesmas pessoas, quando a gente chega na igreja, que nos abraça, que nos recebe, que cuida de nós, talvez no outro dia vão ser as pessoas que vão estar falando mal de nós, e querendo a saída do pastor, falando mal do pastor. Mas o que é que vai guiar o nosso ministério? É o que a multidão pensa, é o que as pessoas querem ouvir, é o que as pessoas se sentem bem, ou é a convicção do nosso chamado? Jesus, naquele momento, ele optou pelo caminho mais difícil, o caminho mais doloroso, mas Jesus foi pelo caminho da convicção do seu chamado a Deus. E no ministério tem muitos pastores que já perderam o seu ministério porque ele estava preocupado em agradar os homens, ele estava preocupado em agradar os outros, ele estava preocupado em agradar o líder tal, ele estava preocupado em agradar a irmã tal, e ele perdeu o rumo. E na vida nós também somos assim, não podemos perder a direção. E é interessante aqui porque o sacerdote joga sujo. Eles jogam sujo. O versículo do número 44 é interessante. O versículo número 43 e 44 diz: confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem. Porque disse, sou o filho de Deus. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados. Ou seja, o que era que os sacerdotes jogavam na cara de Jesus? Dizia o seguinte: se Deus realmente ama você, se Deus realmente quer o seu bem, como diz lá no Salmo 22, versículo 8, você pode ler quando chegar em casa o Salmo 22, aqui uma citação do Salmo 22, ele está dizendo, se realmente Deus quer bem de você, Ele vai tirar você daquela cruz, Ele vai tirar você desse sofrimento. Mas Jesus tinha uma convicção muito clara, porque no começo do seu ministério, o que é que aconteceu no começo do ministério de Jesus, no seu batismo? Diz a Bíblia que o Espírito Santo de Deus veio como forma de pomba, e veio sobre Jesus, e uma voz do céu dizia o seguinte: tu és o meu filho amado, em ti eu tenho o quê? Complacência, eu tenho prazer, você é o meu bem. Jesus tinha uma convicção muito clara. E às vezes nós, pela nossa insegurança, nós perdemos o rumo. Mas esse texto aqui nos fala, em segundo lugar, por que Jesus não desceu da cruz? Por que Jesus não desistiu da sua missão? Por que nós não podemos desistir da nossa missão? Em segundo lugar, nós não podemos desistir da nossa missão, irmãos. Porque Jesus não desistiu da sua missão porque Ele nos amou até o final. Jesus nos amou até o final. Se nós observamos esse texto aqui, nós vamos fazer uma correlação com outros textos bíblicos. E nós vamos ver que a Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Em João capítulo 10, nós vamos ver que Jesus é o bom pastor. E o bom pastor faz o que pelas suas ovelhas? Ele entrega a sua vida pelas suas ovelhas. A Bíblia diz aos esposos o quê? Que nós devemos amar a nossa esposa como Cristo o quê? Amou a sua igreja. Mas é interessante, quando nós abrimos a nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13, o que é que tem lá no Evangelho de João, capítulo 13? No Evangelho de João, capítulo 13, é o momento em que Jesus lava os pés dos seus discípulos. Mas o versículo 1 começa de forma impressionante. O versículo 1 diz o seguinte, que Jesus os amou até o final. Que Jesus os amou até o fim.
que Jesus os amou de tal maneira que ele estava disposto a servir aos seus discípulos, de lavar os seus pés, de cuidar de cada um de nós, como se nós fôssemos a menina dos olhos de Deus. Jesus estava dando a sua vida por amor, e esse amor de Deus é um amor incondicional. É um amor que não muda, é um amor imutável, é um amor que nos alimenta, é um amor que permanece. É o amor, como Paulo escreve lá em 1 Coríntios capítulo 13. Agora permanecem o quê? A fé, a esperança e o amor. Mas o amor é o que permanece. O maior deles é o amor. Por quê? Porque o amor tudo sofre, o amor tudo crê, e o amor tudo espera. O que vai guiar o nosso ministério, o que vai guiar a nossa vida, em qualquer missão que Deus nos dá, é o amor com que nós fazemos as coisas. É o amor de nos entregar dia e noite para esse pacto. E eu me lembro de uma expressão do Nordeste. Jesus não soltou as rédeas. Em nenhum momento, Jesus não desistiu. E eu estava lendo como foi que nasceu essa expressão no Nordeste do Brasil de não soltar as rédeas. Diz que lá pelos anos de 1920, um senhor chega com a sua carroça, lá no Nordeste também a gente chama de charrete, e com a sua charrete com 2 cavalos, e põe ali, põe abarra o cavalo ali, e vai lá comprar as suas coisas na mercearia, né, as coisas, fazer a feira. E diz a história de que aquele homem, no momento que ele está fazendo a feira, de repente, quando ele volta, os cavalos começam a se incomodar, e de uma hora para outra o cavalo dispara. E os cavalos saem correndo. E ele segura nas rédeas. E de repente ele vai carregando, vai sendo levado pelos cavalos que estavam disparados, estavam soltos. E ele não solta as rédeas. E ele vai correndo. Os cavalos vão correndo, e ele vai sendo arrastado. E ele vai se machucando. E ele vai se sangrando e não soltam as rédeas. E de repente os cavalos já cansados por correr. E os cavalos param. E de repente aquelas pessoas olham para aquele homem e falam: mas por que você não soltou as rédeas? E aquele homem diz o seguinte: lá na carroça, lá na charrete, olha lá. E quando levanta o lençol, estava ali a criança, estava ali o filho. Porque quando se ama, não se solta as rédeas. Quando se ama de verdade, não se solta as rédeas. E quem é mãe aqui sabe do que eu estou falando. Por isso, mãe, não desista do seu filho. Por isso que você não pode soltar as rédeas. Vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de dor, vai ter momentos de tristeza, de vergonha, de decepção. Mas não solte as rédeas. Fique com as rédeas, porque é o amor que segura. É o amor que restaura. É o amor que permanece. Mas em último lugar, nesse texto aqui, Jesus não desistiu. Jesus não desceu da cruz. Ele não desistiu da sua missão, porque ele tinha convicção do seu chamado. Porque ele amou até o final. Mas em último lugar, nesse texto aqui, Jesus não desistiu, irmãos. E ele não desistiu porque ele nos ensinou a não desistir também. Jesus não desistiu porque ele nos ensinou qual é a rainha, qual é a maior de todas as virtudes. E a maior de todas as virtudes é a perseverança. Nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos aprender que sem perseverança nós não vamos conquistar nada. Sem perseverança nós não vamos chegar a lugar nenhum. Sem perseverança nós vamos ficar no meio do caminho. Sem perseverança nós sempre seremos
uma promessa de uma pessoa boa. Nós seremos uma promessa de sucesso. Nós seremos uma promessa de êxito. Quantas pessoas capazes, quantas pessoas que tiveram oportunidades, quantas pessoas que tinham potencial, mas desistiram no meio do caminho. E porque desistiram no meio do caminho, não cumpriram a promessa, não conquistaram, não foram vitoriosos. Mas esse texto aqui, Jesus nos ensina que no mundo nós teríamos aflição, mas apesar das aflições, apesar das lutas, nós teríamos que ter o quê? Bom ânimo, porque o Senhor venceu todas as coisas. Jesus não desistiu, porque se Jesus tivesse desistido, o plano de salvação não teria sido aplicado a nós. Se Jesus tivesse descido da cruz, irmãos, a ressurreição não teria acontecido. E se a ressurreição não tivesse acontecido, significaria que nós também não ressuscitaríamos. E significaria que nós não teríamos a vida eterna. E o Senhor nos ensina a nós perseverarmos. Que na vida nós precisamos perseverar. E nós vemos aqui que Jesus não desistiu, porque se ele tivesse desistido, seria o triunfo de Pilatos. Seria o triunfo do Império Romano. Se Jesus tivesse desistido, seria o triunfo dos religiosos. Seria o triunfo do inferno, o triunfo de Satanás. Mas quando nós somos perseverantes, e a perseverança na teologia reformada, é um dos pilares da teologia reformada, a perseverança dos santos. Ou seja, todo aquele que foi salvo, ele é salvo para sempre. Porque Deus não muda. Porque o amor de Deus é imutável. E se Deus nos amou, o seu amor é capaz de nos salvar até o final. Porque nenhum dos seus escolhidos se perderão. Porque Ele nos ajuda a perseverar. E quando nós não podemos caminhar, e quando nós não temos a força suficiente, Ele nos carrega pelos braços e nos faz chegar até o final. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar no meio do caminho, mas nós temos que aprender com o que Jesus diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Você tem que me seguir. Todo aquele que põe a mão no arado não pode o quê? Olhar para trás. Mas nós temos que avançar, nós temos que ir para frente. E um pastor chegou para mim e falou uma coisa que eu não entendi no começo que ele me falou do meu ministério. Pastor Arival, que esteve aqui uma vez. Logo quando eu fui ordenado, ele chegou para mim e falou o seguinte: Leandro, tenha consciência de uma coisa, nunca esqueci disso. O ministério pastoral não é uma corrida de 100 metros. Porque quando nós somos jovens, quando a gente tem muita energia, quando a gente tem muita força, quando a gente tem muitas ideias, a gente quer chegar, a gente pensa que o ministério é uma corrida de 100 metros. Mas ele falou assim: tenha consciência que o ministério pastoral é uma maratona. E essa maratona você precisa ter resistência. E essa maratona você precisa resistir aos obstáculos. Você precisa resistir aos adversários. Você precisa resistir às lutas. E na vida cristã não é diferente. Na vida cristã nós muitas vezes pensamos que já alcançamos a perfeição. Mas quando nós vemos que não alcançamos a perfeição, a gente se frustra. Mas Jesus diz que aquele, lá em Hebreus, que nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos dos que avançam pela fé. Nós somos dos que avançam pela fé na confiança da promessa. De quê? De que o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Portanto, Jesus tinha plena consciência. E ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. O que significaria tomar essa cruz? Às vezes a gente confunde o que significa tomar essa cruz. Às vezes a gente pensa que tomar a cruz é pegar os nossos problemas e carregar nas costas.
Mas teria uma contradição aí, porque Jesus disse que vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Tomai o meu jugo sobre vós. O que significa tomar essa cruz? Essa cruz, meu irmão, tem a ver com a nossa identidade cristã. Com a nossa identidade em Cristo Jesus. Isso quer dizer que não é fácil seguir a Jesus. Não é fácil assumir uma identidade e dizer que nós somos cristãos. E dizer que nós temos a Deus no nosso coração. Não é fácil nós darmos testemunho do Evangelho do Senhor Jesus Cristo no mundo no qual nós estamos. Em que os valores estão sendo invertidos. Em que ser crente está virando algo careta. E que defender o Evangelho, defender os princípios do Evangelho está se tornando algo retrógrado. Em que muitos lugares em que nós falamos que somos cristãos, e que nós defendemos uma identidade do Evangelho, da palavra de Deus, nós vamos ter grandes barreiras em universidades, em certas empresas, em certos lugares em que nós chegamos e falamos que somos cristãos. Nós temos muitas barreiras muitas vezes. Mas isso é tomar a nossa cruz. É não abrir mão da nossa identidade em Cristo Jesus. Porque o que é que significa a cruz? A cruz é um pedaço de pau. Sem Jesus a cruz não é nada. Mas o que é a cruz? É nós carregarmos as cicatrizes de Jesus. É nós carregarmos Jesus no nosso coração. É nós não abrirmos mãos daquilo que nós somos e estarmos dispostos a ir até o final. Como muitos mártires da igreja, que se nós estamos aqui hoje, nós estamos aqui hoje porque muitos homens de Deus não desistiram da história. E nós poderíamos citar muitos homens e missionários que entregaram a sua vida por amor do Evangelho. Nós poderíamos citar aqui a Policarpo, que foi discípulo de João, o apóstolo amado. Policarpo é conduzido à fogueira e levado para ser morto e para negar a Jesus, para livrar a sua vida. E ele ali naquele momento de grande oposição e grande angústia, os soldados falam, negue a Jesus e sua vida será livrada. Ele falou, eu tenho vivido 86 anos. E nesses 86 anos de vida, Deus tem feito tantas coisas boas comigo. Deus tem me abençoado tanto. Como poderia eu negar ao Senhor Jesus Cristo nesse momento? E naquele momento ele é levado à fogueira e morre como um grande mártir. E nós poderíamos citar muitas histórias. Irmãos, nós precisamos aprender a perseverar. Nós precisamos aprender a ter caráter. Nós precisamos aprender a forjar a nossa personalidade, a nossa vida cristã no Evangelho de Jesus Cristo. Porque esse é o verdadeiro Evangelho. Porque abrir mão da cruz, irmãos, seria uma tremenda ingratidão a Deus. Por tudo aquilo que Ele fez por nós. Abrir mão da cruz seria uma incredulidade. Abrir mão da cruz seria abandonar a nossa fé. Portanto, nessa manhã aqui, eu quero dizer para você, pai, eu quero dizer para você, mãe, eu quero dizer para você, líder, presbítero, na qualquer posição e missão que Deus te deu, não desista da sua missão. Não desista do plano de Deus para a tua vida. Nós precisamos aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, a confiar no seu chamado e a nós verdadeiramente seguirmos de mãos dadas com o Senhor até o final. Que Deus nos abençoe. Eu queria que nós tivéssemos um momento de oração.
Senhor Deus, essa manhã na Tua presença nós queremos Te agradecer, Senhor. Queremos Te agradecer porque o Senhor não desistiu. Queremos Te agradecer porque o Senhor não abriu mão do Teu plano. Que o Senhor não abriu mão da Tua vontade, porque a Tua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, nós descansamos em Ti nessa manhã, Senhor. E eu quero pedir aqui que o Senhor não nos deixe morrer no meio do caminho. Não nos deixe, ó Deus, como o povo de Israel, que pela sua desobediência, que pelo seu coração duro, ficou ali no meio do caminho. Que o Senhor nos ajude a marchar até a Canaã celestial. Que o Senhor nos ajude a entrar na vida eterna. Quero pedir que o Senhor nos fortaleça e que os nossos olhos sempre estejam colocados em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós te pedimos isso, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Eu quero, nesse momento, convidar aqui à frente a comissão estabelecida para o presbitério, para nós passarmos essa cerimônia de ordenação do Sebastião. Como eu disse aos irmãos, hoje é um dia especial para a nossa igreja por fazer parte da história tão linda, né? Ver um pastor sendo ordenado. O Sebastião já está há mais de 10 anos nesse processo de ordenação. E aprove ao Senhor que, através da nossa congregação, ele chegasse até esse momento tão especial para a vida dele. E Deus o está chamando para a obra missionária. Deus o está chamando para ser voz e boca dele ali, num lugar difícil, né, com muitos desafios. E eu quero pedir ao pessoal que tira foto aí, que pode tirar umas fotos aí depois, passar para a gente. Quem puder tirar umas fotos para a gente registrar esse momento aqui do Sebastião. Eu quero convidar o Sebastião. O chamado do Sebastião não será para a nossa congregação, mas será para trabalhar como capelão no serviço militar. E nós sabemos que há grandes desafios. Os Estados Unidos é um país de muita influência e muito importante para toda a questão política mundial. E sempre é uma tensão estar ali num campo de guerra, né, num lugar onde há momentos de tensão, de preocupação, mas nós queremos e temos a expectativa de que Deus está chamando o seu servo para ali. E nesse momento, nós vamos passar algumas perguntas, e eu quero passar esse momento para o nosso pastor Tom Hudson, que vai fazer algumas perguntas que fazem parte da formalidade da ordenação na Igreja Presbiteriana. Falando do exército, temos filho neste momento que está no exército, está se formando, não é? Portanto, ele está precisando do capelão. E as perguntas, já muitas vezes certamente tem lido essas perguntas, portanto faço novamente. Digo também que como pastor há 40 anos, verdadeiramente uma maratona, portanto é entrar com essa perspectiva. O Senhor honorando esse compromisso ao longo de muitos anos. Obrigado. Portanto, as perguntas. Do you believe in the scriptures of the Old and New Testament as originally given to be the inerrant Word of God, the only infallible rule of faith and practice? Do you? Sem dúvida nenhuma. Pura verdade. Okay. Do you sincerely receive and adopt the Confession of Faith and the catechisms of this church as containing the system of doctrine taught in the Holy Scriptures? And do you further promise that if at any time
you find yourself out of accord with any of the fundamentals of this system of doctrine, you will, of your own initiative, make known to your presbytery the change which has taken place in your views since the assumption of this ordination vow. Amen. Do you approve of the form of government and discipline of the Presbyterian Church in America in conformity with the general principles of biblical polity? Amen. And do you promise subjection to your brethren in the Lord? Mais três. Have you been induced, as far as you know your own heart, to seek the office of the holy ministry from love to God and a sincere desire to promote His glory in the gospel of His Son? O único motivo, honrar o evangelho do Senhor Jesus. Do you promise to be zealous and faithful in maintaining the truth of the gospel and the purity and peace of the unity of the church, whatever persecution or opposition may arise unto you on that account? And finally, the last question. Do you engage to be faithful and diligent in the exercise of all your duties as a Christian and a minister of the gospel, whether personal or relational, private or public, and to endeavor by the grace of God to adorn the profession of the gospel in your manner of life and to walk with exemplary piety before the flock of which God shall make you overseer? Amém. São profundas os compromissos, profundos esses compromissos. Que o Senhor honre aquilo que está dizendo. O próximo passo nesse momento é que gostaríamos de pedir ao Sebastião que se colocasse de joelho aqui. Nós vamos prosseguir a impor as nossas mãos. Pode se colocar de joelho aqui mesmo. E nós vamos pedir a duas pessoas que nos conduzam a Deus na oração. Eu vou pedir ao John Thrasher e vou pedir também ao nosso presbítero Estevão que possam conduzir numa oração nesse momento pela vida do seu servo. Vamos colocar de pé, irmãos. Spirit would guide him day by day, moment by moment, in the work that you have called him to. We thank you, Lord, and we praise you for this time to be together, to set him aside for the work that you've called him to. We thank you for the work of the presbytery that has examined him and approved him for this ministry. And we pray, Lord, that we would hear good report of all the work that he will do in the coming years. We thank you in Jesus' name. Amen. Querido Deus e Pai, nós queremos agradecer pela vida do Sebastião, Deus, pelo seu trabalho aqui na igreja, ó Deus, com os adolescentes. Quero agradecer, ó Deus, porque muitas vidas dos nossos adolescentes foram tocadas pelas suas palavras, ó Pai, através do Sebastião, ó Pai. Nesse momento, ó Deus, que nós estamos enviando o Sebastião, ó Deus, para o campo missionário, queremos pedir, ó Deus, que o Senhor possa estar abençoando a sua vida, ó Pai. Que o pastor Sebastião agora, ó Pai, que possa não só apenas estar levando o título de pastor, ó Pai, mas que ele possa estar levando consigo a confiança que o Senhor está diante dele, ó Pai. Abençoa, Deus, as pessoas com quem vão ser tocadas pela sua vida, ó Pai, que possam ver na vida do Sebastião, ó Pai, a pessoa do teu filho, ó Deus. Que o Sebastião possa ser luz, ó Pai, naquele local onde ele vai estar trabalhando tão difícil, ó Pai, que é o militar, o exército, ó Deus. E momentos difíceis virão, ó Pai. Mas como ouvimos hoje, ó Deus, através da Tua palavra, que o Sebastião possa ser forte, ó Deus, que ele não possa desistir da sua missão, ó Deus. Momentos de dores, de choros, ó Pai, virão. Nós sabemos disso, ó Pai.
mas também momentos de alegria virão, Deus. E em qualquer momento, ó Deus, de dor ou de tristeza ou de alegria, o Senhor possa estar confortando o teu servo, ó Deus, e dando sempre a ele o ânimo, ó Pai, de prosseguir, ó Deus, e nunca desanimar da sua missão. Abençoa a sua família também, ó Deus, a sua esposa, os seus filhos, ó Pai, que possam ser abençoados e guardados por Ti, ó Deus. Que o Senhor possa derramar a Tua bênção na vida deles, ó Pai, também, ó Pai. Que a sua esposa, ó Pai, possa ser uma serva fiel a Ti, ó Deus, e possa ser uma ajudadora na vida do Sebastião, nesse seu trabalho, ó Pai. Abençoa os seus filhos também, ó Deus, que possam crescer no conhecimento de Ti, ó Deus, que eles possam ser luz também, ó Pai, nas suas vidas futuras, ó Pai, nas suas vidas adultas, que eles possam ser chamados por Ti, ó Pai. Quero agradecer por tudo que o Senhor tem feito na vida do Sebastião, ó Pai. Em nome de Cristo que oramos. Amém. Nesse momento, os irmãos podem sentar, depois eu vou pedir para se levantar de novo. Pode sentar, irmãos. Eu quero convidar a Semi. Semi, come on. Nesse momento, eu tenho a responsabilidade de fazer o charge do Sebastião e trazer, no caso, os charges seria algumas palavras de orientação ministerial para a vida dele. E eu gostaria de, Sebastião, de deixar 2 textos bíblicos para você. O primeiro deles está em Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, que diz o seguinte: quem guarda o mandamento não experimenta nenhum mal, e o coração do sábio conhece o tempo e o modo. Existem 2 desafios muito grandes no ministério. E a gente entender o tempo de Deus para chegar, para sair, para tomar decisões. Existe outro elemento muito importante em relação ao tempo, que é a maneira como nós fazemos as coisas. Às vezes nós, como pastores, podemos ter até a razão, mas a maneira como nós fazemos as coisas, nós podemos perder. Perder a razão pela maneira errada de fazer as coisas. E aqui nos fala acerca da palavra de Deus, que é o guia para a gente saber o tempo e o modo. E eu colocaria um elemento muito importante aqui, que é a oração. Nós vivemos em um contexto onde cada dia mais é difícil orar. Cada dia mais é difícil depender de Deus. É difícil crer que através da oração Deus pode abrir grandes portas. Então eu queria deixar esse texto bíblico. E o outro texto bíblico que eu queria deixar para você está no Novo Testamento, em 1 Coríntios 4, que é o mais importante do ministério. O que é que não pode faltar? Qualquer outra coisa pode até faltar, ou muitas vezes, em alguns momentos, a gente se sente mais debilitado. Mas Paulo, que foi um grande pastor e plantador de igreja, ele nos ensina algo assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Então, o desafio nosso, mais importante para nós, é nós assumirmos o nosso chamado. As pessoas podem te conhecer como um cara muito legal, como uma pessoa assim, muito agradável, né? Com muitas características. Mas a principal característica que nós temos que ter nessa vida é que nós somos pastores. Nós somos dispenseiros do Senhor. Isso não pode estar em questão em nenhum momento. Mas o mais importante é que nós sejamos pastor não segundo o coração das pessoas, mas que nós sejamos encontrados fiéis diante de Deus. Então, que Deus te abençoe, né, e que faça de você esse pastor segundo o coração de Deus. Então, nesse momento, como presidente dessa comissão e ministro comissionado pelo presbitério, eu, como ministro do Evangelho, te declaro pastor
e ministro da PCA. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu queria convidar aqui nesse momento os presbíteros da nossa igreja e a comissão, primeiramente, que pudesse saudar o Sebastião em nome do presbitério. Quero convidar os nossos presbíteros que estão aqui presentes e os pastores que estão aqui presentes. Quero convidar aqui o Cleiton, quero convidar o Patrick, quero convidar os pastores que estão aqui presentes, o pastor Reinaldo, para passar aqui e saudar o Sebastião também. Vamos colocar de pé, irmãos. Quero pedir ao presbítero Rondinelli, como parte dessa comissão também, que nos guie a Deus numa oração, agradecendo por esse momento aqui. Oremos, queridos. Senhor Deus e Pai, mais uma vez nós queremos te agradecer, Senhor, por este dia. E te agradecer, ó Pai, por este momento que estamos vivendo aqui, de ordenação do ministro, o nosso pastor Sebastião, Pai. Nós te agradecemos, meu Deus, pela vida dele, Senhor, pelo chamado que o Senhor tem para ele. E nós te pedimos, ó Pai, que o Senhor continue com ele a cada dia da vida dele, Senhor. Que o Senhor dê a ele, ó Pai, da tua graça, do teu amor, derrama as suas misericórdias sobre a vida dele e da família dele, Senhor. Amém, e que, Senhor meu Deus, o Senhor o faça fiel ao chamado que o Senhor tem para ele, onde quer que ele for, e onde quer que ele for, que ele possa, Senhor meu Deus, abençoar as pessoas através deste ministério, Pai. Te louvamos pela vida dele e pela tua graça nas nossas vidas, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, Senhor. Amém. Nós então encerramos o trabalho da comissão. Os irmãos podem voltar para os seus lugares. Nós vamos cantar um último cântico, tá? As crianças vão ter uma apresentação. Enquanto as crianças passam, nós vamos cantar uma música. Ou elas já estão aí? Já estão aqui? Então senta, gente. Vamos lá. As crianças já estão...